Pesquisas de intenção de voto para a presidência da República continuam apontando vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As duas últimas, publicadas no dia de ontem, a BTG-FSB, dá a Lula uma vantagem de 13 pontos percentuais, enquanto que a pesquisa IPESC, a pesquisa da XP, né, que ficou 52 dias sem fazer pesquisas depois de ter sofrido uma pressão, segundo proprietários da empresa de acionistas bolsonaristas, voltou a divulgar pesquisa e a pesquisa divulgada ontem dá uma vantagem a Luiz Inácio Lula da Silva de 9 pontos percentuais. Todas as pesquisas, se não todas, a grande maioria, apontam a vitória de Lula. Apenas uma pesquisa realizada nos últimos meses apontou um empate técnico, foi realizada há cerca de 4 meses atrás. Bom, o candidato Bolsonaro, o atual presidente da República, disse que em agosto consegue passar Luiz Inácio Lula da Silva. A pesquisa BTG-FSB afirma que todos os programas sociais do Bolsonaro, essa distribuição de renda que ele está promovendo, não tem refletido a favor dele. E eu pergunto aqui, começando pela ponta da mesa, ao Leonardo Fonseca, você acredita mesmo que o presidente Bolsonaro vai conseguir passar o Lula durante o mês de agosto? Antes, porém, nós temos um outro convidado, é o ex-promotor da Justiça Eleitoral de Itaperuna, promotor de justiça, doutor Matheus Gabriel Rezende, pelo 382-44103. Bom dia, doutor Matheus. Bom dia, Adilson, bom dia a todos os participantes, é uma honra poder participar. Bom, doutor Matheus. Sim. Alô? Prossiga, estou te ouvindo. Só lamento não conseguir participar presencialmente, porque estou de férias e, obviamente, já vim para perto da família para poder curtir esses 10 dias aí que eu tirei. Acho que a primeira coisa que você deve fazer é a gente dar um passo para trás e analisar o pressuposto. O pressuposto para a gente começar uma discussão é se a análise foi feita corretamente. 2014, o Instituto Datafolha errou 63% das avaliações. Mais errou do que acertou. Sim. Em 2018, uma matéria do UOL, Bolsonaro perde para todos, no cenário do segundo turno. Em que mês? Essa pesquisa foi 28 de setembro de 2018, já na véspera da eleição. Então a gente tem que analisar esse pressuposto. E eu vou além. Mais uma matéria da grande imprensa, Gazeta do Povo. PT usou dinheiro de propina para pagar pesquisas eleitorais. Foi o Gazeta do Povo que falou isso? Não, foi o Palocci. Vai dizer que o Palocci não conhece o PT. Então a gente está partindo de um pressuposto que a pesquisa está correta. Pesquisas eleitorais têm método, né, na matemática estatística, tem método para ser feito, mas nós podemos observar que o erro normalmente, se não sempre, eu não vou dizer sempre porque eu não tenho todos os dados, não vou ser leviano, mas normalmente, pelo menos as últimas, sempre tendem para o lado mais à esquerda. Em todos os cenários, não só no Brasil. Tivemos recentemente a eleição na França, que a Le Pen estava teve muito mais voto do que tinha de pesquisa eleitoral. Dito isso, nós temos um outro cenário para analisar. A esquerda hoje perdeu o contato com o povo. Nós temos aquele discurso do Mano Brown na última eleição. Olha, o PT perdeu o contato com o povo. Eu sou motorista de táxi e aplicativo, então eu estou na rua. E você observa que hoje a esquerda é muito mais elite do que a direita. O discurso esquerdista contra a família, a favor do aborto, cada vez mais radical, que o Lula, no último mandato dele, não era tão radical, estava mais maleável, parece que agora ele vem com um discurso mais radical. Já falou em censura de mídia, já falou em aborto, que era um assunto que ele não tocava, e é um assunto muito caro para a população brasileira, que é uma população predominantemente católica, cristã, evangélica e espírita. Então nós temos que avaliar corretamente essa situação, porque a esquerda perdeu a base.
Hoje é o contrário. Hoje eu vejo a pessoa que é mais humilde, o cara que quer trabalhar, o cara que quer levar o pão para casa, o cara que quer ter uma família estruturada. A pessoa mais humilde, ela tá tendendo mais à direita. E a esquerda fica mais elitizada. A esquerda hoje é elite do funcionalismo público, até a própria imprensa, a imprensa tradicional, né, no caso, que ela é mais à esquerda. Por isso que eu não dou muito valor, eu não tô aqui discutindo se foi forjado, se não foi, eu não dou valor por conhecimento empírico. Se a pessoa vem falando uma coisa pra mim e a verdade vem desmentindo ela, eu vou continuar acreditando? Eu acho que é um pouco irracional isso aí. Você pode não acreditar, mas o Bolsonaro acredita, tanto que ele disse que pretende passar o Lula no mês de agosto. Porque ele vai ter que passar muito, né? Porque, vamos dizer, se ele perdia para todo mundo no segundo turno, né? E ele ganhou, acho que com 57, 58, quando ele tiver 15 pontos na frente do Lula, o Instituto não vai ter como mascarar isso aí. Mas acredito que esse seja o pensamento dele. Será que é isso mesmo? Tem que passar muito para eles aceitarem. Quando ele diz eu vou passar em agosto, é porque ele admite que está atrás, né? Elias Leão, representante do PSOL, sua opinião, você acredita que Bolsonaro conseguirá passar o Lula durante o mês de agosto? Eu acredito que não, e eu concordo com você. Se o próprio Bolsonaro disse que ele passa o Lula em agosto, ele mesmo já reconhece que ele está atrás, né? Inclusive, se a gente vê que mídias que tradicionalmente acompanham, né, o Bolsonaro, que defendem a linha política do Bolsonaro, esses próprios veículos, eles dão uma diferença, né, do Lula, por mais que a diferença seja menor, né, do que o esperado, do que as grandes plataformas aplicam, ela é uma diferença que aparece, né? Então é nítido que existe uma diferença muito grande entre os dois e que o Lula, ele tá sim vencendo no primeiro turno. E inclusive eu queria responder ao camarada Leonardo, eu que sou de esquerda, né, filho de entregador de água e de cabeleireira, que não me considero uma esquerda elitizada, inclusive militância do PSOL agora, tá lá na pracinha dos camelôs, né, fazendo uma pré-campanha. Você que tá em casa, que quer material do Lula, que quer material do Freixo, que quer fazer campanha para poder derrotar o Bolsonaro, pode estar indo lá na pracinha dos camelôs e pegando seu material. Eu acho que existe uma esquerda que está sim conectada com a classe trabalhadora, que está sim nos bairros, que está sim na rua, e essa é a esquerda que ouve o trabalhador falar todo dia que não dá mais para ir no mercado, não dá mais para poder abastecer o carro, não dá mais para poder sobreviver nesse país do Bolsonaro, né? E é esse povo que está indignado, esse povo que está sufocado até o seu limite, que está dizendo que vai eleger o Lula no primeiro turno. Então eu acredito que o cenário é esse, né? Eu acredito que o cenário é esse, que o Lula ganha no primeiro turno. Ok. Wallace Mendonça com a palavra. Vamos lá. Adilson, meu querido amigo Elias, o Léo. A situação é a seguinte: as pesquisas, elas são implementadas a partir de metodologia duvidosa, segundo parte dos especialistas em pesquisa de intenção de votos. Uhum. Então a gente pode falar o que quisermos aqui. E não temos tempo para debulharmos isso. Vamos buscar, então, 5 grandes especialistas. Um pouco. Levanta um pouco mais. Melhorou? Vamos, então, assim... então a gente precisaria de tempo para discutir acerca de 5, pelo menos, grandes especialistas que defendem a ideia de que a metodologia é duvidosa, e outros 5 que não é o propósito do programa. A questão é a metodologia de implementação das pesquisas de intenção de voto. Essa metodologia duvidosa. E os brasileiros, que eu considero mais esclarecidos, não existe uma tabela para dizer que são, mas que eu considero mais esclarecidos e um pouco mais conectados à vivência, ao modus vivendi da população, consegue não acreditar em absolutamente nada do que é dito pelas pesquisas. Não de todas absolutamente, mas pelo menos daquelas como Folha de São Paulo, pesquisa de institutos, como os institutos ligados ao Sistema Globo e outros institutos. Não estou colocando na conta só de um, não. Então, para ficar bem objetiva a minha opinião, a situação é a seguinte: as pesquisas são implementadas a partir de metodologia duvidosa, os brasileiros mais esclarecidos não acreditam como eu. Se a pergunta é: você, professor Wallace, acredita que o Bolsonaro passa o Lula na intenção de votos a partir do mês de agosto? A minha resposta muito objetiva é: acredito que não passa, porque nunca esteve atrás em nenhum momento.
E nem sei se o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, se de fato esse senhor vai ser candidato. Se for candidato... Já foi aprovado em convenção. Acreditamos que sim. Se chegar à consolidação disso, na prática, não há nenhuma chance do Bolsonaro passar o Lula em agosto, porque em nenhum momento ele esteve atrás nas pesquisas verdadeiras, em qualquer enquete, em qualquer lugar, de qualquer plataforma, de qualquer tipo de comunicação no Brasil. Abre aí agora, se for o caso, acho que não pode, né? Mas as enquetes são proibidas, as enquetes, estas sim não são confiáveis, porque elas não têm nenhum fundamento científico. Porque as enquetes aqui não têm metodologia confiável. Certo? Não tem. Então, vamos as lá. enquetes. As enquetes, de acordo com a opinião pesquisa do é outra apresentador, elas não possuem metodologia de acordo com a opinião geral das autoridades. De acordo. Inclusive a autoridade eleitoral desautoriza a legislação. Na verdade, não há metodologia nas enquetes. O argumento da autoridade não funciona aqui. A legislação eleitoral desautoriza. Observem, meus queridos amigos, apresentadores e Elias. Com toda tranquilidade. O argumento da autoridade não vai funcionar aqui, por quê? Porque a percepção que o cidadão tem. Nenhum de nós aqui é autoridade, não adianta evocarmos quantas quisermos. Não funciona. Porque eu estou dando a minha opinião, não era a opinião do professor Wallace, metodologia não confiável para a implementação das pesquisas de intenção de voto. Ponto, isso é uma questão. Outra, a coisa escusa que é a ligação dos principais, não todos, institutos de pesquisa. Segundo. Terceiro, as pesquisas, agora eu tenho que corroborar como meu amigo Léo disse, as pesquisas de intenção de voto nos últimos 10 anos, 2 institutos mais renomados, Adilson, elas erraram todas as vezes, não quase todas. As pesquisas... Eu não vou ficar segundo o Leonardo, 60 e quantos por cento? 63%. Não foram todas. Ele não disse que erraram. Não, de todas, incluindo prefeito, governador... Não é indicando, Adilson, assim, quem vai vencer as eleições e quem não vai. A minha questão é quem vai vencer e quem não vai. A ridicularização das empresas, dos institutos oficiais de pesquisa em todo o Ocidente, excepcionalmente nos países mais conhecidos da Europa, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, elas têm sido ridicularizadas exatamente por isso. Agora, fica-se sustentando, agora eu termino, até o momento de fazer aquilo que nós chamamos de pouso forçado de emergência. No momento em que não dá mais, aí se modificam os indicadores ou marcadores, e aí esses 37% acabam surgindo na última hora. No primeiro momento, a minha opinião, erram todas as vezes, e vou concordar com o que ele disse, sempre, ele chama de esquerdista, eu não chamo, sempre para candidatos, projetos, pautas e partidos progressistas. A gente pode explicar isso melhor mais adiante. Então, a minha opinião, não são confiáveis. Bolsonaro não passa Lula, caso os dois se mantenham. Sempre eu digo os dois. Caso os dois se mantenham, porque a gente precisa viver amanhã, né, Adilson? Eu não sabia se eu poderia participar do programa hoje. Então, caso os dois estejam vivos e participem, Bolsonaro não passa Lula de forma alguma em agosto, porque em nenhum momento, na minha opinião, ele esteve perdendo nas pesquisas. Eu entendo, Wallace, que você acredita que as pesquisas não são confiáveis, que a metodologia é duvidosa e tal. Lógico. Mas por que você acha que nós devemos acreditar na sua opinião? Por que eu estou dizendo isso? Com todo respeito, você representa um setor, obviamente, um setor que falou que as vacinas também não eram confiáveis, que a metodologia também era duvidosa, né? E se a gente está vivo hoje é graças às vacinas, né? Então, eu acho que quando vocês dizem que a metodologia da vacina não é confiável, quando vocês duvidam da ciência, né, da possibilidade da ciência de ter um resultado próximo, né, até porque não estamos falando de um resultado exato, né, quando a gente estava falando de ciências humanas, sociais, a gente está falando de buscar uma proximidade. E foi o mesmo setor que falou, não se vacine, o movimento anti-vacina não vacina, a vacina tem não sei o que de criança, não sei o que lá da China. E se a gente está vivo hoje é graças à vacina. Após as falas de vocês três, eu vou ouvir o doutor Matheus Gabriel, que está no telefone 382-44103. Doutor Matheus, o senhor que já atuou como promotor da Justiça Eleitoral aqui da nossa região, que é um profundo conhecedor da legislação eleitoral, qual a sua avaliação das opiniões que o senhor ouviu aqui agora? Bom, Adilson, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, né, de conversar com todos aí. Eu vou iniciar a minha reflexão com o pensamento de um filósofo alemão chamado Mencken. E ele diz o seguinte: para todo problema complexo existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Então, veja bem, nós temos
primeiro ponto, uma questão científica, tá? Vacinas, estatísticas, pesquisas, quando seriamente feitas, elas passam por um rigor científico. Obviamente que a pesquisa, ela é um retrato daquela realidade posta. Então, veja bem, uma realidade que hoje se configura, amanhã ela não pode se configurar. Então, veja bem, hoje nós temos um determinado recorte da realidade. Amanhã, por alguma circunstância, pode ser que esse recorte mude e as pessoas mudem a opinião ou a própria intenção de voto. Ok, doutor Matheus Gabriel Rezende. A sua opinião é mais ou menos parecida com a opinião do jornalista José Maria Trindade da Jovem Pan. Todas as vezes que saía uma pesquisa, pelo menos quando eu ouvi, todas as vezes que saía uma pesquisa, principalmente aquela pesquisa Datafolha, que tem uma vantagem enorme para o Lula, foi uma repercussão tremenda, os comentaristas do programa Pingos nos Is questionavam o José Maria, porque ele é o correspondente da Jovem Pan em Brasília, ele fica muito próximo, né, do poder, muito próximo de senadores, de deputados, e essa pesquisa realmente corresponde à realidade, José Maria? Ele disse sim, várias vezes, sim. Eu tenho aqui acesso às pesquisas que os deputados e senadores encomendam, pesquisas estas que não são feitas para serem divulgadas, apenas para avaliação, para o deputado e para o senador saber de que lado ele vai ficar, né? E as pesquisas apontam que o Lula realmente está na frente. Porém, ele fez a ressalva que o senhor fez em todas as oportunidades. Entre essa pesquisa de intenção e o voto na urna, tem uma campanha eleitoral no caminho, que pode mudar todo o cenário. Vamos aos comentários do Adilson Ribeiro Filho. Bom, começar sobre a pesquisa eleitoral, é importante a gente entender que esse método utilizado para as pesquisas, ele é cientificamente comprovado. É uma metodologia parecida com a que é usada na pesquisa universitária, quando você precisa de uma base para a amostragem, né? Você precisa de um determinado número para correr uma pesquisa, né? Nas pesquisas eleitorais é cerca de 2.500 pessoas. E esse número, quanto maior ele for, mais validade, mais embasamento você consegue ter no resultado da sua pesquisa. Bom, trata-se de uma metodologia estatística, né? Eu não sou estatístico, não conheço exatamente, mas a gente sabe que a metodologia utilizada é a mesma que a gente usa para corroborar teses científicas no ambiente universitário. Funciona, é real. Questionar as pesquisas é válido. A gente deve questionar tudo. Eu sou a favor do questionamento. Mas quando a gente tem a intenção de questionar um método científico, a gente tem que ter como base outra proposta científica. Agora, quando a gente parte do pressuposto de que as pesquisas científicas eleitorais são falsas e usa como base o conhecimento empírico ou o que você ouve de quem está perto de você, infelizmente isso não tem validade científica como a pesquisa tem. Então eu acho que para você questionar um método você tem que vir e propor outro melhor. Quando você utiliza do comentário que você ouve ou de enquetes feitas, né, na internet, você tá piorando, você tá trocando um método que pode falhar, mas que é reconhecido cientificamente, estatisticamente, por um método que não tem comprovação nenhuma, que não tem validade alguma, que por isso não é reconhecido. As enquetes que a gente tem, por exemplo, online, se for um grupo de direita que abre uma enquete online, ele vai mandar aquele link para todo mundo que é de direita. Então, em massa, as pessoas que concordam com aquela opinião vão apoiar a pesquisa. Por exemplo, se um grupo de esquerda corre uma pesquisa online, ele vai mandar para quem é daquele partido, para quem participa daqueles movimentos. Então você não vai ter uma avaliação real, porque quem vai participar vai ser em massa quem é de esquerda. Agora, como ocorrem as pesquisas dos institutos, da maioria dos institutos, é por telefone, né? E algumas pela internet. Eles... Presencialmente. Eles questionam pessoas de toda classe, de toda raça, de todo cenário, né? Faixa etária e regiões do país. Isso serve como base para você ter uma avaliação ali
de que não é só um grupo que está participando, que tem vários grupos, vários nichos diferentes da sociedade participando, que vão poder validar a sua pesquisa. Então, para questionar a pesquisa eleitoral, eu acho que você tem que propor um método científico melhor. Um pior, você está avacalhando ainda mais, e aí cada um vai poder, né, ter um resultado diferente. Ainda sobre isso, falaram das pesquisas, né, que erraram, as pesquisas do Datafolha erraram em 2018, 2014. Quando a gente olha em 2014... e eu não vou pegar só o Datafolha, porque a gente tem diversas pesquisas de diversos institutos. Tem o Ibope, por exemplo, que em 2018 você via claramente, antes da prisão do Lula, você tinha nas pesquisas o Lula como candidato. O Lula parecia bem à frente do Bolsonaro, acho que o Lula tinha cerca de 30 e poucos % e o Bolsonaro não chegava a 20. Chegou a 39. E aí, quando você tem a prisão do Lula, os institutos começaram a colocar o Haddad, Fernando Haddad, como candidato ali, algumas vezes até com o Lula também, e outras vezes, né, sem o Lula, quando ele foi oficializado como candidato pelo PT. Quando o Haddad entra, o Haddad começa lá com 6%, 5%, e o Bolsonaro assume a liderança, refletindo, né, que o Haddad não tinha o potencial de voto que o Lula carregava. O Lula fala que o Haddad é o candidato dele, o PT faz toda aquela campanha e o Haddad começa a crescer na pesquisa, mas sempre em segundo lugar. Sempre atrás do Bolsonaro. Em nenhum momento o Haddad liderou. Em nenhum momento liderou. O que corrobora o resultado das eleições. Foi para o segundo turno em segundo lugar. E também nos cenários de segundo turno, as pesquisas apontavam que quem era capaz de vencer o Bolsonaro no segundo turno era o Ciro. Quando tinha pesquisa de segundo turno, eu abro aqui pra gente ver. Quando a gente tem pesquisa de segundo turno com o Haddad candidato, ele perde pro Bolsonaro em cenários de segundo turno. A gente tem isso. Agora sim, eu não vou falar que a pesquisa Datafolha falou isso, a pesquisa Ibope. Quando a gente tem que pegar e analisar um conjunto de pesquisas que vão, né, embasar com mais qualidade o cenário real, né? E a gente teve isso, a gente via o Haddad em segundo lugar, em cenários de segundo turno, e a gente teve a vitória do presidente Jair Bolsonaro, que corroborou o que as pesquisas eleitorais diziam.